Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 11 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Número 7. Na figura 11.31, um cilindro maciço com 10 cm de raio e massa de 12 kg parte do repouso e rola para baixo uma distância L igual a 6,0 metros sem deslizar em um telhado com uma inclinação θ igual a 30 graus. Letra A. Qual é a velocidade angular do cilindro em relação ao eixo central ao deixar o telhado? Letra B. A borda do telhado está a uma altura h igual a 5,0 metros. A que distância horizontal da borda do telhado o cilindro atinge o chão? O raio do cilindro é R igual a 10 centímetros. Para converter para metros, que é a unidade padrão de comprimento, eu vou multiplicar por 1 metro dividido por 100 centímetros, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso simplificar os centímetros e o resultado vai estar em metros. 10 vezes 1 sobre 100 dá 0,10 metros. É possível identificar um triângulo retângulo na figura, no qual a hipotenusa mede L e a altura inicial do cilindro em relação à beirada do telhado, vamos chamar de H. Se calcularmos o seno do ângulo θ utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto H sobre a hipotenusa L. Então, o H vai ser L vezes seno de θ, 6,0, que é o valor de L, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo, que dá 3,0 metros. Durante o movimento do cilindro, a sua energia mecânica será formada pela sua energia cinética de translação, a sua energia cinética de rotação e a sua energia potencial gravitacional. A energia cinética de translação do cilindro depende da sua massa e da velocidade do seu centro de massa, de acordo com a seguinte equação: K é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado. A energia cinética de rotação depende do momento de inércia do cilindro em relação ao eixo de rotação e de sua velocidade angular, de acordo com a seguinte equação: o K de rotação vai ser 1 sobre 2 vezes I vezes ômega ao quadrado. A energia potencial gravitacional depende da massa do cilindro e de sua posição vertical em relação a um ponto de referência, no qual vamos considerar a energia potencial gravitacional nula. O G é igual a mgh. Neste caso, vamos considerar a energia potencial gravitacional nula na altura da beirada do telhado e todos os deslocamentos verticais serão medidos em relação a este ponto. Quando o cilindro estiver na posição inicial A, como ele parte do repouso, sua energia cinética de translação é nula, assim como sua energia cinética de rotação. A energia mecânica será igual à sua energia potencial gravitacional. Então, MA vai ser igual a MGH. Ele está a uma distância H do ponto de referência. Quando o cilindro estiver na posição B, na beirada do telhado, sua energia potencial é nula, já que ele está na posição que escolhemos como referência. E sua energia mecânica será formada pelas energias cinéticas de translação e rotação. Então, MB vai ser 1 sobre 2 vezes m vezes v ao quadrado, a energia cinética de translação, mais 1 sobre 2 vezes I vezes ômega ao quadrado, a energia cinética de rotação. Na tabela 10.2 do livro, podemos encontrar a expressão para o momento de inércia de um cilindro ou disco em relação a um eixo central. I é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado. A velocidade do centro de massa do cilindro se relaciona com a velocidade angular e o raio do cilindro de acordo com a seguinte equação: V é igual a ômega-r. Substituindo essas expressões, a energia mecânica neste ponto vai ser 1 sobre 2 vezes m vezes ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, que é o v ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado, o momento de inércia, vezes ômega ao quadrado. Se a gente multiplicar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá 1 quarto. E eu tenho 1 meio de m ômega ao quadrado r ao quadrado, mais 1 quarto de m r ao quadrado ômega ao quadrado, que é o mesmo produto, só está em ordem diferente. Quando eu somar meio com 1 quarto,
O meio é equivalente a 2/4, mais 1/4 dá 3/4 vezes m vezes ômega ao quadrado vezes r ao quadrado. Considerando que a energia mecânica se conserva, podemos dizer que EMB é igual a EMA. Então, 3/4 vezes m vezes ômega ao quadrado vezes r ao quadrado tem que ser igual a mgh. Aí a gente pode simplificar o m e resolvendo para ômega ao quadrado, o ômega ao quadrado vai ser 4gh sobre 3r ao quadrado, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o ômega vai ser a raiz quadrada de 4gh sobre 3r ao quadrado. Substituindo pelas medidas da raiz quadrada de 4 vezes 9,8, que é o g, vezes 3,0, que é o h, dividido por 3 vezes 0,10, que é o r elevado ao quadrado. Se a gente fizer essas operações aí, dá 62,6 radianos por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o ômega vai ser 63 radianos por segundo. A velocidade do centro de massa do cilindro na beirada do telhado forma um ângulo θ igual a 30 graus com a horizontal e podemos traçar as suas componentes horizontal e vertical. O módulo dessa velocidade é V igual a 62,6, que é o ômega, vezes 0,10, que é o raio, que dá 6,26 metros por segundo. O movimento horizontal será uniforme, ou seja, com velocidade constante igual a Vx, já que não existe nenhuma força atuando sobre ele nessa direção. O movimento vertical será uniformemente variado sob o efeito da força da gravidade e a aceleração será igual à aceleração da gravidade g vertical para baixo, sentido que vamos considerar positivo. A velocidade inicial é v0y. Esta força gravitacional não causará torque sobre o cilindro porque o vetor força é paralelo ao vetor r traçado do eixo de rotação, perpendicular a ele, até o ponto de aplicação da força. O torque é igual ao produto vetorial entre os dois vetores, e o módulo é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado entre suas direções. Como o ângulo é igual a 0 grau e o seno de 0 grau é igual a 0, este torque é nulo. Considerando o triângulo retângulo formado entre o vetor velocidade e suas componentes, se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo θ, utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o V0y, que é o cateto oposto, sobre V, que é a hipotenusa. Então, o V0y vai ser V vezes seno de θ. 6,26 vezes o seno de 30 graus, que dá 3,13 metros por segundo. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente Vx sobre a hipotenusa V. Então, o Vx vai ser V cosseno de θ, 6,26 vezes o cosseno de 30 graus, que dá 5,42 metros por segundo. Como o movimento vertical é uniformemente variado, podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Podemos determinar o valor da velocidade vertical do cilindro ao atingir o solo, utilizando a terceira equação da lista. Resolvendo-a para Vy, fica o Vy vai ser a raiz quadrada de V0y quadrado, mais 2g, que é a aceleração, vezes h, que é o deslocamento vertical. Então, da raiz quadrada de 3,13 ao quadrado, o V0y ao quadrado, mais 2 vezes 9,8, que é o g, vezes 5,0, que é o h. Fazendo essas operações aí, dá 10,38 metros por segundo. Utilizando essa medida, vamos determinar o intervalo de tempo de queda utilizando a primeira equação da lista. Resolvendo-a para t, fica o t vai ser Vy menos V0y dividido por g, que é a aceleração. Então é 10,38, que é o Vy, menos 3,13, que é o V0y, sobre 9,8, que é o g. Se a gente fizer as operações, dá 0,739 segundos. Como o movimento horizontal é uniforme, a distância percorrida pode ser determinada utilizando a equação d igual a Vx vezes t. Então é 5,42 vezes 0,739, que dá 4,0 metros. O resultado já foi escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão
das medidas originais.